Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Torres. Meu nome é Baessa. Olá pessoal, eu sou o Diego Cloutal. E eu sou o Reinaldo José Lopes. Estamos aqui hoje com dois grandes convidados, Diego pela segunda vez no podcast, Reinaldo pela primeira vez. Muito obrigado pela participação, gente, de coração. É sempre muito bom termos boa companhia aqui. Meus olhinhos estão brilhando aqui com a participação de vocês. Está de terno. Eu estou de terno. Começa assim, depois todo mundo se arrepende, viu? Mas tudo bem. É o começo de festa e o fim de festa. É o começo de um sonho e deu tudo errado. Isso. O famoso mesmo. E com nossas roupas de gala, a gente vem aqui trazer um debate para vocês sobre um tema um tanto quanto curioso, que ele foi muito presente nas redes sociais em 2020, né? E é um tema que ressurge, até eu estava falando com o Jorge, que já participou aqui do programa, ele fala que de 2 em 2 anos essa é uma discussão que ela ressurge em todo canto, em todo fórum, que é sobre o racismo nas obras de Tolkien. Se existe racismo de fato e quais são as origens, etc, etc. À luz dessa questão, a gente trouxe então Diego Cloutal e Reinaldo José Lopes para conversar sobre esse tema. Vai ser um debate maravilhoso, estou aqui ajeitando a minha gravata borboleta e vamos então para o nosso episódio. Mas primeiro... Momento Palantir. Grima, traga-me a bola. Vamos aqui então para a nossa leitura de e-mails, recadinhos da paróquia. Olha só, esse é o primeiro programa do ano e o último programa de janeiro, pois nós entraremos de férias. Isso aí. Precisamos aqui cuidar da nossa saúde física, mental. Eu preciso diminuir minha barriguinha, o Torres precisa resolver o mestrado dele. Tocar pra frente essa porra desse mestrado logo. E o Baessa precisa valorizar a profissão de professor de bateria. Deixa aqui a dica, hein? Angariar alunos, imagina. E se você quiser pular a leitura dos e-mails e os nossos recadinhos, você pode pular diretamente para 11 minutos e 7 segundos de podcast. A nossa querida Stephanie Rodrigues, que entrou em contato através do nosso e-mail, né, que é o tumbadobalen@gmail.com. Entre em contato, mande nos e-mails. E ela mandou: olá, meus caros. Tudo bem? Eu tô bem. Eu tô bem, você tá bem? Meu nome é Stephanie. E se ao responder uma pergunta no Instagram sobre episódios favoritos, minha resposta foi não conseguir escolher apenas um, depois de ouvir o último episódio, posso afirmar que uma breve história da humanidade em conjunto com o Papai Noel se tornou meu episódio favorito e ganhou um lugarzinho especial em meu coração. Uma vitória absoluta. Ah, meu Deus. Ah, vitória. Uma das melhores coisas que 2020 me trouxe foi o privilégio de poder conhecer o Tumba e afirmo que não existem palavras para descrever o quanto vocês são especiais e magníficos. E é uma honra poder fazer parte dessa comunidade maravilhosa. O trabalho de vocês é de uma beleza extraordinária, principalmente as dramatizações, e se tornaram uma companhia indispensável ao longo do dia. Que 2021 seja um ano de muito sucesso e dinheiro, ela colocou entre parênteses, para o Tumba, e que o trabalho que vocês fazem seja cada vez mais reconhecido, pois vocês merecem todo o sucesso, felicidade e amor do mundo. Olha aí! Está muito fofo. Desejo tudo de melhor para vocês e que a bênção dos elfos, homens e todos os povos livres os acompanhe. Caraca! Feliz e emocionado. Eu estou lacrimejando, embasbacado. Mano, é uma dignidade que nem minha mãe fala assim comigo. É uma verdade. Eu fico escandalizado, tipo, eu fico assustado com o carinho e os e-mails em geral. Quem acompanha aqui os e-mails já viu, né, o tanto que é legal as mensagens que o pessoal manda, porque eu não espero receber essas coisas, sabe? Eu vejo assim, também não. Caraca.
Eu não sei se com esse comentário do Torres eu fico triste ou se eu rio, mas... Por quê? Nem sua mãe fala assim com você, cara. Não, a minha mãe me ama. A minha mãe... mas é um amor diferente. Eu sou o filho que minha mãe mais ama, sou eu. Eu acordo todo dia. Sabe que eu fico impressionado, velho? Nossos ouvintes têm um nível de escrita muito, muito alto, né? Olha o texto dessa menina. Quando eu quiser mandar parabéns pra alguém, eu vou mandar um e-mail pra ela pra escrever pra mim, velho. E eu, no máximo, escrevo parabéns. Não consigo passar. Tipo, eu não quero consigo, mas puta, que texto bem escrito. É isso, Stephanie. Muito obrigado pelo seu e-mail de coração. Muito sério. Eu espero que a gente possa proporcionar mais momentos bons como esses, né? Porque eu falo assim. Sim. Faço as palavras dela aqui nessa frase, que 2021 seja um ano de muito sucesso, dinheiro, obviamente, pro Tumba e pra todos os ouvintes também, e que o trabalho que a gente faz seja mais reconhecido. A gente já é bastante reconhecido, né, dentro do nosso nicho, por assim se dizer. Internacionalmente. É verdade, internacionalmente. Felicidade e amor do mundo, pra nós e pra todos. Deus é top. Paz e vacina. Muito obrigado. E vamos para o próximo, de uma pessoa que valorizamos muito, Anônimo. A gente podia dar um nome, né? Só pra dar uma personalidade. Vamos nomear o Anônimo, vai. Vamos, Cleiton. Kleb. Pode ser Kleb. Vai. Tá bom, Kleb. Tá, o Kleb decidiu não se identificar. Ele mandou uma mensagem pro Padre Cássio e o Padre Cássio repassou pra gente referente ao último episódio, né? E ela é muito interessante porque ela aborda alguns pontos que até a gente ficou um tanto em dúvida na nossa conversa. Então vamos lá. Oi, Padre Cássio. Só ele não, gente. Ri bastante com o episódio, muito legal. Parabéns pela iniciativa, pelo testemunho de fé e também pela comunicação descontraída e em conexão com jovens. É verdade, ele estava muito à vontade, né? Muito, muito bom isso aí. É muito legal quando a gente traz um ouvinte que se sente à vontade. Maravilhoso. Vamos lá, ele continua. A retrospectiva histórica do Natal também foi muito interessante. No entanto, faço uma ressalva quanto à aplicação da expressão sensus fidei no minuto 45 do podcast. Talvez a explicação tenha sido insuficiente, pois ela se aplicaria, até onde eu sei, apenas àquilo que os fiéis sempre creram no âmbito da própria fé católica. O exemplo que o senhor mencionou de São Padre Pio de Pietrelcina salvando alguém de um caça japonês também ficou um pouco confuso, pois os japoneses não combateram na Europa. Portanto, não pode ter sido um voo sobre San Giovanni Rotondo. Aproveito para desejar um Feliz Natal para o senhor, para a sua família e paroquianos. Abração. Esse, na verdade, não foi... Agora eu falando, né? Eu, Torres. Esse não foi um erro do podcast. Foi meu, que eu não soube contar, porque eu fui pego de surpresa, né? Eu não tinha preparado essa história, eu lembrava ela de cabeça, as vozes da minha cabeça. Sobre Padre Pio, a referência que eu tenho é de que eram aparições dele para as forças aliadas, né? Que a Itália fazia parte do eixo, que tinha Alemanha, Japão, etc. E aí ia ter um bombardeio dos aliados, se eu não me engano, caças ingleses, em cidades italianas, inclusive San Giovanni Rotondo. Só que a referência, eu não consegui encontrar ela. Parece que ela tá no documento da canonização dele, não sei. Para não falar besteira, deixo com essa informação. E se alguém tiver referência melhor, manda pra gente, né? Vamos compartilhar essa ideia. Quanto ao sensus fidei, ele é visto quase como um instinto da fé, né? Então, é uma orientação geral dos fiéis que muitas vezes precede o magistério da igreja. Então, precede os caras irem lá pesquisar nas escrituras, né? E um exemplo prático muito bom que eu encontrei aqui é sobre a Imaculada Concepção de Maria e a Assunção aos Céus, que os fiéis, né, os cristãos antigos já acreditavam nisso, né? Tipo, já era ponto comum entre todo mundo que Maria tinha essas características, aconteceu, isso foi história, antes dos caras verificarem mesmo que havia esses mistérios. São mistérios da igreja, né? Mas que já tinha esse conhecimento, essa sabedoria. Aí tem documentos gigantescos do catecismo, etc., que explica essas coisas.
que eu não vou entrar em detalhes, porque não cabe aqui, e também porque eu não sou teólogo, então não vou falar mais besteira aqui, né? E além desses e-mails, nós gostaríamos de agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que mandou mensagem no Instagram. Olha, foi muita gente, não conseguimos citar individualmente cada um, mas muito obrigado. Feliz ano novo pra vocês, gente. Vocês são maravilhosos e nós ficaremos com saudade durante as férias, mas não precisa ficar triste não, que a gente volta. Isso, ouça os episódios antigos. Então anota aí, a gente vai voltar no dia 1º de fevereiro e a gente já vai voltar nos nossos episódios normais. Então o próximo capítulo já é de ervas e coelho cozido, que tem a ver com o tema do nosso especial também, né? Não totalmente, mas tem uma coisa a ver e a gente vai estender a discussão também. Então é isso, galera. Feliz ano novo. Feliz ano novo. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato com a gente vai estar respondendo. E é isso. E Milton trabalha também. Um beijo. E vamos então para o episódio. Antes de mais nada, vamos deixar claro que o objetivo do episódio não é vir aqui dizer que o Tolkien é perfeito, santificar o Tolkien, mas tentar lançar uma luz sobre a irracionalidade de como tem sido a discussão sobre racismo nas obras dele. Tem gente usando frase fora de contexto e um monte de discussão rasa como máquina de geração de likes, e a gente não gosta disso, isso afasta pessoas. Por isso, o objetivo aqui é tentar apresentar alguns contra-argumentos na obra para os comentários mais comuns do público geral e também apresentar algumas situações na qual a discussão deve sim ser ampliada, aprofundada, porque é sim uma discussão muito importante e que deve ser feita, mas pelos motivos corretos, né? A gente tem toda a compreensão de que é um tema sensível e que, considerando a proposta do nosso programa, o que a gente quer é unir e motivar as pessoas a conhecerem mais de Tolkien. É isso que a gente prega desde o dia 1 aqui no Tumba, é isso que a gente quer continuar fazendo e é por isso que a gente acha que é uma discussão importante e vamos tentar fazer com que ela seja saudável e informativa para todo mundo e que as próximas discussões que vierem pelo caminho a cada 2 anos, como diz o Torres, sejam embasadas na obra como deve ser. Bom, começando, vamos contextualizar a discussão mais recente, né? Recentemente a gente tem visto muita controvérsia nas redes sociais, principalmente no Twitter, que não é um lugar saudável, né? Mas muita coisa começa por lá. E eu acho que isso acaba sendo originado muito por controvérsias da J.K. Rowling, né? Que pelo menos a última discussão que eu vi, que a galera tava falando assim, porque Tolkien copiou a J.K. Rowling, não sei se vocês lembram disso. Nossa senhora. É um senhor anacronismo. Gostaria de ter esquecido. Perdão, mas aí, tipo assim, por conta dessa comparação, né, ele fala assim, J.K. Rowling é inglesa, Tolkien é inglês, eu não gosto da J.K. Rowling. Então eu não gosto de... Sabe, foi mais ou menos nesse fluxo de ideias que a discussão surgiu e ressurgiu falando sobre Tolkien. Falando assim, gente, Tolkien era um cara racista. Por quê? Porque ora bolotas a obra dele, né? Então eu queria começar perguntando para vocês... Quando que isso começou? Quais são as origens dessa interpretação? Para a gente debater, afinal de contas, se era ou não a obra, o legendário e tudo mais. Então, mas uma coisa que acho que tem que ser mencionada também, acho que além da questão da J.K. Rowling, na verdade, o que tá trazendo isso à baila de novo é o elenco da série da Amazon, né, de Senhor dos Anéis. Acho que esse debate aí que tá pegando no pé, porque realmente tá aparecendo vários atores que etnicamente não são europeus, ainda bem, inclusive, quero deixar claro que acho ótimo que esteja acontecendo. E aí as pessoas, muita gente tá reagindo, mas que absurdo vocês colocarem pessoas de aparência não europeia numa série sobre Senhor dos Anéis, ou numa série sobre Tolkien, né? E aí, obviamente, se tem fã reagindo desse jeito, que é claramente um jeito escroto, desculpa. Obviamente, pessoas que não conhecem a obra, ou conhecem a obra superficialmente, ou que mesmo conhecendo bem, conhecem algumas pessoas que conhecem bem Tolkien, gostam de Tolkien, mas tem essa visão, acho que um pouco superficial, estereotipada, vão reagir dizendo, tá vendo? Realmente, a obra é racista, é uma obra que tem que ficar lá no passado, e por aí vai. Acho que talvez o ponto nodal nesses últimos tempos seja realmente o elenco da série. Eu tenho um caos pra contar,
que quando eu estava lá em 2004, 2005, eu ia fazer um mestrado lá na PUC, né, de São Paulo. Meu mestrado em Ciências da Religião. Era sobre Tolkien, né? O mestrado foi sobre Tolkien. E um dos avaliadores que foi me entrevistar era um alemão, um professor alemão da PUC. E ele justamente é um cara que estava no Brasil há muitos anos e tal. E aí ele justamente veio... A primeira pergunta que ele fez é: mas essa obra não é uma obra racista? Por que você quer estudar uma obra de um inglês no Brasil? Por que você quer estudar uma obra de um inglês no Brasil, sendo uma obra obviamente racista? E foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizendo que a obra era racista. Claro que essa discussão na Europa já deve existir há muitos anos. É uma discussão, acho que paralela ao sucesso do Senhor dos Anéis. Assim como o infantilismo, assim como o conservadorismo, assim como uma série de ismos que podem ser labelizados, né? Podem ser rotulados ali pro Tolkien. Essa é uma das que pegou. Então é uma discussão que, na verdade, não é uma discussão desse ano ou do ano passado, né? Acho que é uma discussão que acompanha já há algumas décadas a questão do Senhor dos Anéis. A gente tem que lembrar também, ainda em termos de contexto histórico, que é uma obra pré-direitos civis para minorias, né? Um movimento que começa... Assim, ele já tá acontecendo, enfim, desde o final do século XIX, mas que realmente ganha força depois que o Senhor dos Anéis explode, ou mais ou menos ao mesmo tempo que o Senhor dos Anéis explode em sucesso nos Estados Unidos, né, meados para final dos anos 60, mas quando a obra é escrita e o processo de escrita foi muito longo, esse tipo de consciência não estava claro. Essa ideia de uma necessidade de representatividade de outras etnias, outras culturas numa obra literária não estava clara. Então, embora o Tolkien... Que a gente olha o conjunto da obra, principalmente dos textos de não ficção, os ensaios, as cartas, você vê que não tem nenhuma coisa consciente e explícita de racismo ali em nenhum momento. Você não acha evidências disso. Mas eu acho que como é uma obra e um tipo de texto que está trabalhando dentro de uma lógica interna que é eurocêntrica, e aí acho que é importante diferenciar eurocêntrico de racista, nesse certo piloto automático cultural no qual o Tolkien estava vivendo, algumas retratações de personagens, de culturas, acabam tendo uma cara que parece racista. Se for pra resumir, aí, obviamente a gente tem que desenvolver muito ainda na conversa aqui, eu diria que eurocêntrica sim, agora racista no sentido de alguns seres humanos são biologicamente inferiores a outros, aí claramente não. E aí a questão é saber separar o joio do trigo e ver como é que isso foi acontecendo, e essa questão realmente do contexto histórico e da cultura na qual ele estava inserido. Também uma Inglaterra... A Inglaterra hoje é multirracial, né? A Inglaterra hoje tem muitos imigrantes do Caribe, da África, da Ásia, seja da Índia, seja até da China. A Inglaterra do Tolkien ainda era uma Inglaterra quase majoritariamente ou totalmente monorracial, né? Então, a sensibilidade para isso não era ainda muito, muito rara. Então, a questão é realmente enxergar as nuances, que acho que a gente tem que trabalhar por aqui. You wonder what his name is, where he came from, if he was really evil at heart. O que você aponta, Reinaldo, é muito importante justamente para você solidificar o debate como uma discussão que edifica, né? Porque é como o Diego falou, você falou que foi em 2004, não foi, Diego? Isso, o processo foi em 2004. Então, aí, por exemplo, em 2004 a gente já tinha uma noção que não é muito diferente do debate, entre aspas, que se vê hoje e provavelmente do que se via até antes disso, que é, ora, é óbvio que Tolkien era racista. Brother, não, entendeu? A gente pode sim discutir e analisar ponto a ponto. Falar assim, ok, o que você usa como argumento? Que inclusive é uma coisa que a gente quer fazer nesse programa, né? Esse ponto. E aí a gente vai destrinchando, vamos ler aqui, etc, pra gente tirar uma conclusão, mas não é evidente, tipo assim, caraca, só agora que vocês estão descobrindo que ele é racista? Não, velho, não tem isso. E aí, nisso, a gente acaba acirrando os ânimos, né? E aí a gente não edifica, não cresce, fica só grita daqui e grita de lá. Porque agora está enfiando lacração em tudo e todas as obras agora tem que ter negócio. E do outro lado não, só porque vocês são todos racistas, essa é uma obra racista e a gente tá tentando melhorar, que não sei o que.
e ninguém cresce. E o problema, né, ou as questões, o cerne da questão não é desenvolvido. E aí a gente fica nisso a vida inteira. Eu tava lendo um texto da Valinor, que eles fizeram um FAQ antigo também. Eu acho que vocês conhecem, vocês já viram também, né? Lá só tem coisa velha, lá tem muita coisa antiga lá. Sim. Coisas novas. Tá recomendo vivamente, recomendo vivamente a Valinor. É um FAQ, esse FAQ aqui é de 2005, né? Ele aponta, vamos aqui abordar os tópicos e tudo mais. Aí tem toda uma discussão do ponto, assim, olha, considerando aqui esse ponto tal, tem esse problema que ele, na ótica moderna, nas sensibilidades modernas, isso pode ser problemático, porém, veja aqui, etc, etc. Aí no final, nos comentários, porque comentário é sempre a parte mais racional, né, e edificante, aí no comentário já chega. Não, ele era sim, é óbvio que sim. Por quê? Uai, o George R. R. Martin prova que você pode fazer uma série com diversidade racial. George R. R. Martin, velho, o brother foi escrever nos anos 90, entendeu? O Tolkien já estava morto, enterrado, já era outro mundo, outra coisa, outro universo, sabe? E aí fica nessa que aí a gente não produz. Assim, pra mim é semelhante a você estar falando que o Tolkien copiou a J.K. Rowling, sabe? Não, velho, não é assim, porque o cara se baseia nele. O George R. R. Martin, ele tem essa visão, tipo assim, não, tem essa fantasia aqui, como que eu posso dar os meus twists, né? E como que eu posso fazer isso melhor, segundo a minha visão, minha concepção de mundo, etc, etc. E ele escreve a obra dele. Que isso, inclusive, no debate, eu acho que às vezes era uma coisa importante, assim, porque Tolkien não tem estalajadeiro suficiente. Sabe, eu acho que tem que representar os estalajadeiros. Por que não escrever estalajadeiros? Não. Então, escreva então, essa é a oportunidade. Escreva uma obra com 10 milhões de estalajadeiros brigando entre si, batendo uns nos outros. Sabe, vamos produzir e ir pra frente e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa, Guilherme, que é assim, o Reinaldo, vou pegar um gancho que o Reinaldo lançou e tentar desenvolver um pouco mais aqui essa perspectiva de contexto histórico, né? Eu acho que o Tolkien estava num contexto histórico em que essas questões de dignidade humana, universal, de igualdade entre as pessoas, era um contexto que estava sendo debatido justamente porque estava no colapso do imperialismo, né? Então o Tolkien escreveu tanto a parte dele literária quanto a parte teórica num período entre guerras, fundamentalmente. Foi esses anos que foram os anos mais fecundos dele. E justamente nesse período entre guerras, o mundo estava vendo o colapso dessa estrutura de uma hierarquia natural entre os homens. Quer dizer, o século XIX inglês, no contexto inglês, produziu em várias frentes intelectuais, literárias, biológicas, antropológicas, filológicas, econômicas, uma noção de progresso muito atrelada ao progresso tecnocientífico, como corroboração, como comprovação de uma superioridade étnica biológica. E que isso estava traduzido numa expressão sociocultural numa civilização imperial. Então, a mentalidade dos impérios, e aí a gente tem vários textos que podem comprovar esse contexto histórico, né? Eu lembro do Eric Hobsbawm, por exemplo, enfim, mas tem outros muito mais contemporâneos e modernos sobre isso, demonstram que esse contexto que o Tolkien escreveu, essa doutrina da superioridade estava em colapso, mas ainda não estava estruturada, que isso só vai acontecer com a formação da Declaração dos Direitos Humanos e com a vitória sobre o nazismo e a organização da ONU, que inclusive, né, muito do que o movimento que o Tolkien pertencia vai ajudar a desenvolver isso, né? Por exemplo, a filosofia católica do Jacques Maritain, que foi um dos caras que escreveu os direitos humanos, e que todo o modelo de representatividade setorial vai ser organizado depois da Segunda Guerra Mundial. O Tolkien está escrevendo antes disso. Então o Tolkien está criticando, ele não está propondo, ele está criticando o imperialismo. Então toda a questão da diversidade das raças, de que no fundo a tua raça é indiferente à tua moralidade, à tua honra, à tua dignidade, isso está presente no Tolkien. Só que o que o pessoal estranha, eu acho que esse que é o principal nó e a diferença dele do Martin, é que o Tolkien está fazendo uma crítica não progressista, no sentido iluminista, né, que a moral vai evoluindo conforme a ciência vai evoluindo e a gente vai ficando mais ético a partir do momento que a ciência vai impondo pra gente pontos cegos de doutrinas que a gente acreditava que eram corretas e que não são mais. E a gente abandona aquilo. Essa é uma noção iluminista, muito presente no Kant, por exemplo, que é muito a base que se critica esse movimento literário de obras do passado que eram como bem intencionadas,
mas racistas inconscientes. E que agora, com os avanços da discussão técnico-científica e social, epistemológica, a gente consegue ver melhor, então a gente pode criticar com mais autoridade. Independente de se essa discussão é válida ou não, o que o Tolkien está fazendo é antes disso. Isso não existia ainda na época dele. O que existia era uma crítica para trás. Quer dizer, o Tolkien ele participa de um movimento inglês, que é um movimento da filosofia católica, cristã e até um pouco maior, que tinha uma birra com o mundo moderno. E o imperialismo, a ideia de eugenia e de melhoria de raça no sentido biológico moderno, é uma coisa do mundo moderno. Então o racismo desse modelo como estrutura racial é uma questão do mundo moderno, é um problema dos modernos, né? E que o Tolkien, como integrante de um movimento da filosofia católica que começa no final do século XIX e adentra no início do século XX, com Leão XIII, que publica encíclicas sociais valorizando os operários, que publica encíclicas divulgando a filosofia tomista para os intelectuais leigos, para a classe média. Quer dizer, é toda uma outra maneira de lidar já com o mundo moderno no começo, né, do século XX, ainda com muita trava, muito embate, mas que tinha, em termos gerais, no contexto do Tolkien, uma visão crítica aos elementos que estruturavam o Império Inglês, que era protestante, que era liberal, capitalista, que era industrialista e que era racista em muitas partes. Principalmente no contexto do uso da religião, né? Então, muitas vezes se fala assim, não, o que acontece que o Tolkien ele tinha o direito divino e a guerra justa dentro da estrutura colonialista. Talvez a gente vá falar um pouco mais para frente da questão do colonialismo, mas acho que nessa primeira abordagem, para a gente conversar um pouco, é pensar sobre isso. Mas aqui no contexto do Tolkien, a crítica ao racismo, que hoje a gente chama de racismo nessa modalidade mais configurada e clara, o que o Tolkien vai chamar de imperialismo ou de superioridade civilizatória, ele vai criticar porque ele dizia que o que os ingleses estavam fazendo na África e na Ásia era muito diferente do que uma divulgação missionária deveria fazer, né? E o que era um pastiche, era uma falsidade. E que, consequentemente, toda a exploração econômica e a exploração e a falta de direitos civis era algo abominável para ele. Por que isso? Porque isso vinha dentro de um movimento no século XX que já colocava em xeque as bases do imperialismo inglês da época, que é o mesmo movimento que vai colocar em xeque as bases do nazismo, que é o mesmo movimento que vai colocar em xeque as bases do fascismo. E esses movimentos, que era uma convulsão dentro da Europa, e aí eu concordo 100% com o Reinaldo, quando ele diz que é possível classificá-lo como eurocêntrico, não como racista, porque esses movimentos aconteciam na Europa, a discussão era da Europa. Já tinha passado a época que, naquilo que a gente aprendeu na escola, em história, que o Brasil foi colônia de exploração e os Estados Unidos foi colônia de povoamento, que é falso, né? Mas que era uma coisa que está muito presente. Não, os ingleses, obviamente que eles eram, né, uma colônia de povoamento, educados, tanto que eles nem se preocupavam em absorver o índio culturalmente, eles exterminavam todo mundo, né? O português pelo menos tinha preocupação. O português tinha pelo menos a preocupação de absorver culturalmente. Mas os ingleses não, eles iam lá e exterminavam tudo. Quer dizer, então você tinha um problema ali, né? Vou entrar em qual é pior, os dois têm coisas horrorosas, mas esse modelão, né, que o inglês era colônia de povoamento, civilizado, produtivo, e que a colônia portuguesa era uma coisa exploratória, malvada, nem se comparava o que acontecia no século XIX com a ocupação inglesa na Ásia e na África. É muito distante, muito distante. E, obviamente, que o Tolkien, como membro desse movimento intelectual que criticava as bases da modernidade, enxergava todas as justificativas ideológicas, biológicas, tecnocientíficas, econômicas e políticas e religiosas, como um elemento insuficiente para promover a verdadeira dignidade humana, né? Que existia, e aí é um outro problema que a gente enfrenta hoje, que as pessoas não conseguem, e aí a gente talvez fale quando for falar do decolonialismo, dissociar o debate sobre religião da perspectiva de conquistadores. Então eu acho que esse é um outro nó, né, que impede, digamos assim, a compreensão do fenômeno histórico Tolkien e a sua lida com esse tema. You wonder what his name is? Where he came from? If he was really evil at heart. Diego falou várias coisas fantásticas aí, que eu concordo quase totalmente, mas o que eu ia falar, assim, o grande exemplo dessa lógica que o Diego expôs é a maneira, uma coisa que eu sempre falo, acho que vocês já me ouviram falar isso também, mas acho que não custa repetir, que é a maneira como o Númenor é retratada no Silmarillion e também no Senhor dos Anéis, enfim, pensando na lógica de como a história de Númenor se desenvolveu ao longo de mais de 3.000 anos. Que quando o Númenor dá errado,
justamente quando o Númenor deixa de trazer ajuda humanitária, digamos, pra Terra-média, e passa a criar colônias e explorar os povos da Terra-média. Então, se isso não é uma crítica ao imperialismo ou à lógica do imperialismo, eu não sei qual que é. E tem uma... Não sei se vocês conhecem também, eu também sempre falo disso. Fizeram um resumo engraçado do Silmarillion, tipo, resuma cada capítulo do Silmarillion com uma frase, né? E aí, a hora que chega no Akalabeth, é muito engraçado, eu não lembro das outras, mas aqui me marcou é do Akalabeth. Chega no Akalabeth, qual que é o resumo em uma frase do Akalabeth? Imperialismo leva ao satanismo. Ou ao morgotismo, pelo menos, né? Que é basicamente a mesma coisa do satanismo. Então, acho que só isso já deixa muito claro. E retomando outra coisa que o Diego falou também, de repente fica um pouquinho mais claro. O Tolkien, nessa tradição católica, teológica, uma coisa que, embora muita gente fale, porque a igreja disse que os negros não eram seres humanos, mentira, tá? Que os índios não eram seres... Não, nunca existiu isso. Desde do século XVI, embora tivesse toda uma tolerância com a escravidão, que é lamentável, enfim, mas esse reconhecimento de que outros povos também eram humanos sempre existiu no catolicismo. A hora que chega no final do século... meados do final do século XIX, você tem essa discussão de que, talvez indígenas, negros e tal, fossem outras espécies humanas e não fossem a mesma espécie humana que os europeus. A tradição católica sempre rejeitou isso fortemente, sempre bateu na tecla da unidade da espécie humana e da unidade de dignidade, de direitos, portanto, da espécie humana. E o Tolkien era um cara que estava dentro dessa lógica. Então, embora ele, de novo, colocasse, acho que de maneira mais inconsciente do que qualquer outra coisa, os europeus como um certo modelo até de beleza física ou de cultura, essa desumanização que é típica do racismo propriamente dito é uma coisa que ele sempre tentou fugir, embora às vezes os retratos que ele fazia acabassem desfazendo um pouco essa impressão. Então acho que é importante ter isso em mente também. Wonder what his name is. Where he came from. If he was really evil at heart. Pegando o gancho no que vocês dois falaram, Númenor talvez seja o primeiro grande exemplo que é utilizado como espantalho para bater, né? A gente tira Númenor do contexto. Esse argumento eu já vi muito. Tirou Númenor do contexto. O que é Númenor? Poxa, Númenor é Tolkien dizendo que o sangue, a linhagem escolhida por Deus, tem o direito de mandar e desmandar nos povos. Então eles são mais bonitos, mais fortes, formosos, formais, né? E tem todo o direito de mandar em todo mundo. São mais nobres, né? E apesar de ter esses traços, os homens altos do Oeste, a gente vê muito isso na obra do Senhor dos Anéis. Númenor em si, todo o arco de Númenor desbanca tudo isso. Númenor, como o Reinaldo falou, o imperialismo leva ao satanismo, né? E tem uma frase, eu acho que eu já devo ter mencionado ela no Tumba, principalmente quando a gente falou do final do Game of Thrones, que ela é do Tolkien, de uma das cartas que ele está falando sobre o direito de governar, né? E aí eu não vou lembrar exatamente o número da carta, mas ele fala assim, olha, qual homem está apto a governar? Aí a galera até zoa, porque nessa mesma carta ele fala que ele é anarquista, né? Mas não no sentido tosco, assim, de explodir ponte. Ele fala, olha, eu sou anarquista no sentido de eu não acredito que um governo plenamente humano ele possa dar certo, porque o trabalho mais miserável que um homem pode assumir para si é o de mandar em outro homem. E aí ele ainda conclui, pouquíssimos estão aptos e menos ainda aqueles que se acham no direito de tal. Então aqui ele está batendo nos imperialistas, ele está batendo no direito divino dos reis absolutistas, etc. Ele está batendo numa porrada de conceito, sabe, imperialista, tipo dessa época. Mesmo sendo um fruto do seu tempo, como o Diego falou, ele ainda era para frentex, vamos falar assim, né? Ele tinha conceitos
conceitos modernos, assim, que a gente consegue assimilar hoje. Então, na obra, como isso funciona? Poxa, em Númenor, os caras não se misturavam com os outros. Eu não vou me misturar com a ralé, né? Eu vou casar aqui com os meus irmãos e tudo mais, meus primos, vamos manter a linhagem pura. A gente é tecnológico, a gente é avançado, a gente é foda. Vamos dominar esses pivetes aqui da Terra-média. E vão pra Terra-média dominar. Pô, tem um cara falando que ele é rei da Terra-média? Oh, caramba, eu que sou o rei da Terra-média. E vai o orgulho, etc. pro salvo. Leva à queda, né? E mesmo um povo nobre, né, que ganhou de mão beijada, ganhou um presente de Deus. E isso, na minha opinião, é linda essa reflexão que o Tolkien dá. Um povo que ganhou o presente de Deus na mão, de mão beijada, uma ilha, tudo mais, cai e destrói tudo. Por quê? Orgulho. E o orgulho, ele não conhece raça em termos de Tolkien, né? Não, elfo, homem, as diferentes classificações de elfo, tudo é orgulhoso, tudo é nojento e causa muito problema ao longo da história. Não conhece raça, não conhece lado, não conhece facção, nada. O orgulho ferra todo mundo igual. E Númenor acaba desbancando essa ideia. O centro da crítica ao que a gente chama colonialismo, imperialismo, e o que o Rudyard Kipling chamava o fardo do homem branco, né? De que no século XIX, o autor lá do Livro da Selva, do Mowgli, falava o europeu ele tem um destino de comandar o mundo, porque ele Deus deu desenvolvimento para ele e tal. É claro que aí você tem uma discussão muito forte, que é no contexto inglês, do empirismo, do Francis Bacon, a ciência como a iluminação da ciência como uma divina comprovação da eleição. Claro que você tem, e na história da ciência isso é muito forte, o desenvolvimento técnico-científico e a Revolução Industrial deram poder de controle para os europeus do século XIX. E tanto que os europeus lutaram no século XX uma guerra que poderia destruir o mundo, viveram uma guerra fria que, quer dizer, uma doutrinas europeias que ganharam o mundo, né? Se for pensar no marxismo, no liberalismo, quer dizer, então você tem um elemento ali de expansão cultural europeia no 19 e no 20 muito poderoso, não só na tecnologia, mas também nos modelos civilizatórios. O que acontece com a queda do nazismo? Você tem uma reconstrução desses modelos, uma nova plataforma global que, entre outras coisas, valoriza estruturas autóctones antes do imperialismo. E isso significa valorizar elementos que não estavam em voga com essa expansão cultural europeia. Então, vamos recuperar as religiões antigas, vamos recuperar os modelos antigos de apresentação do mundo, mas não vamos abrir mão da tecnologia europeia. A tecnologia europeia é o nosso principal bônus dessa conversa toda. Vamos aprender com eles, porque isso é a palavra universalista e a ciência, entendida como seu recorte técnico-científico de controle da natureza, é o grande ponto de encontro entre todos nós, porque é a expressão máxima da racionalidade humana. Isso se tornou, no decorrer do século XX, bastante complicado. Por quê? Porque outros modelos de cultura antes dos imperialismos, se eu pensar o Islã como elemento mais expressivo disso, começaram a fazer uma combinação entre tecnologia e modelos culturais e civilizatórios que não eram europeus para construir maneiras de se colocar no Ocidente, o que eles chamaram de Ocidente, de maneira mais favorável para eles. Entre esses modelos, você tem o que vai ser chamado a doutrina da decolonização, que é, por exemplo, o grande expressão dele, entre os especialistas da área, eu não sou especialista na área, é Omar Fanon, que é um argelino, que é psiquiatra e filósofo marxista, que vai ser um dos grandes autores aí que vai falar dessa ideia de que a religião também ela é um modelo a ser descartado no processo de emancipação desses povos que sofreram com o imperialismo. Qual é o problema disso? O problema é que ele, como um filósofo humanista, marxista, materialista, ele entendia que a religião e toda a discussão teológica era em si mesma uma interferência alienígena à autenticidade da dignidade humana. Ela era um ópio do povo, ela era algo a ser descartado, principalmente nos países africanos. É claro que ele, como filósofo marxista, ele tinha uma visão de que a religião era uma coisa dispensável para a dignidade humana. O Tolkien não. O Tolkien está falando antes disso. Para o Tolkien, o que liberta do racismo é justamente a contemplação da transcendência. O que liberta do racismo, o que liberta do nosso orgulho, é a contemplação
de um ponto de observação da realidade que une todas as pessoas enquanto criaturas, enquanto elementos do mesmo Criador. E a dignidade humana está fundada na relação que cada ser humano tem, intrínseco a cada ser humano, independente da cor da pele, independente do gênero, com esse ponto de transcendência. Quando eu tenho uma discussão da decolonização, que eu entendo que esse ponto de transcendência, porque de fato foi usado como elemento opressor, né, na sua ideologia, e há deturpações, sem dúvida disso, que podem servir de maneira de reconhecer esse problema e avançar esse problema, como o problema das idolatrias, e se a gente for pensar em cruzadas, o uso da guerra justa como mecanismo de apreensão injusta de indígenas e africanos, enfim, isso não falta na história da religião cristã. Mas, quer dizer, sempre houve também uma crítica interna a esses fenômenos. É uma crítica interna e muitas vezes institucional. E muitas vezes... Bartolomé de las Casas está aí para provar. Exato, quer dizer... Logo no comecinho. E sem falar nisso, Reinaldo, o próprio antes disso, quer dizer, você tem toda a escola de Salamanca, com Francisco de Vitória, e os juristas espanhóis que destruíram a concepção de que os indígenas eram de outra raça. Quer dizer, não dá. Né? Quer dizer, teoricamente isso está errado. É claro que aí você tem as pressões políticas e econômicas que, enfim, tá bom, tudo bem, fala lá, você, intelectual, com o teu espelho, e eu vou fazer aqui a minha política. Quer dizer, a gente vê isso muito até hoje, né? Enfim, então, você tem um problema aí, que essa crítica sempre foi intestina também, né, dos fenômenos religiosos. Quando você tem essa nova etapa que eu estou falando do Fanon, você tem uma perspectiva de que esse modelo justificativo de superação do racismo não serve. Então o modelo religioso de superação do racismo, ele é em si mesmo racista, porque ele pressupõe um Deus europeu, que é o cristão, tentando impor-se a outras modalidades não cristãs, e não europeias, e não brancas. Então o Fanon, que era um homem negro, que era um homem materialista, que era um psiquiatra e tal, ele tinha uma concepção, e ele é um cara que influenciou muito os estudos decolonialistas, ele influenciou muito essa concepção de que a discussão da superação do racismo via transcendência é papo furado. Então, o que acontece? Quando você chega para um cara que é decolonialista, estudioso, tal, erudito, e você fala, não, mas o Tolkien, tem uma coisa do orgulho, do menor, né? Poxa, todo mundo era igual diante de Deus. Ele vai falar, mas qual Deus? Qual Deus? O Deus europeu, eurocêntrico, que você está dizendo, parará, isso também é uma forma de racismo e tal, parará. Então, até a própria modalidade de moralidade, de humildade e de cooperação, também pode ser entendida como um modelo imperialista, colonialista e, consequentemente, racista. Então, é claro que nesse ponto, quer dizer, o que acontece? A gente está partindo, eu estou pegando o Fanon porque ele é o mais expressivo, tem vários outros dobramentos e tal, né? Como eu falei, eu não sou especialista nisso, mas essa origem, né, vai entender, quer dizer, o problema, então, não é você mostrar só que há uma superação racista, mesmo que não seja nos moldes que a gente tem hoje e tal, mas que há uma superação racista na obra. O problema é que essa superação racista, indo para a transcendência, também tem que ser expurgada. Então não adianta você explicar sobre Númenor. Ele vai continuar dizendo, não, mas por que o satanismo é um problema? No fundo, essa imposição eurocêntrica, colonialista, né, que você está dizendo, qual é o problema, afinal de contas, de matar seres humanos, se é uma expressão cultural? Quer dizer, qual é o problema? Então, quer dizer, você tem um problema aí, que é um problema que desloca a discussão do racismo por uma discussão de qual é o critério ético fundador do debate civilizatório. Se o critério ético fundador é a relação com a transcendência, tudo bem, o Tolkien opera, a gente se livra da acusação. Mas se o critério ético é a autonomia da dignidade humana, a revelia da discussão da transcendência, aí ferrou. Aí não tem pra onde fugir mesmo. O cara entra no saco. Eu concordo com o Diego que tem essa questão, com certeza. Só que aí, acho que talvez o que as pessoas esbarram numa coisa mais concreta. Que aí é um problema realmente da imagética da obra no fundo. Que é realmente a distinção que se faz, às vezes muito marcada, embora nem sempre ela apareça, mas muitas vezes ela aparece, entre o que seria o ideal da beleza, da nobreza, de porte, de físico, que são figuras realmente bastante europeizadas, que né, a pele clara, os olhos claros, nem sempre o cabelo loiro, mas também o cabelo loiro às vezes. Altos. Por um lado, e a associação, exatamente, e a associação dos inimigos, dos vilões da trama,
com aparências físicas que são ou mais asiáticas, ou em alguns casos mais raras, mas também mais africanas. Quando essa dicotomia imagética ela é feita, pessoas na hora falam, não, pronto, racismo, acabou. Uhum. Aí o que falta é você realmente ler a obra com mais cuidado para perceber que essa dicotomia ela é contingente, ou seja, ela não é pela característica intrínseca da pessoa ser morena, ter cabelo mais escuro, ser mais atarracada, tal, que é por isso que ela é má, mas pelo fato dela pertencer a uma cultura, e aí entra a questão cultural, ou enfim, a sociedades, a grupos que acabaram ficando aliados, primeiro com o Morgoth, depois com o Sauron, né? Então, não é pela essência biológica do cara que ele é mau, mas por uma contingência histórica que ele acabou ficando do lado do mal na história. Mas uma vez que você vê a diferença física, pra quem tá muito antenado com a questão racista, é difícil realmente separar uma coisa da outra, e aí certamente tem um lado inconsciente também do próprio Tolkien de colocar a aparência europeia como padrão de beleza, né? E outras coisas. Tanto, na parte ele fala, falando dos orcs e tal, seriam aparências que lembrariam uma forma degradada da aparência mongólica, que para nós, aí ele usa a questão do ponto de vista europeu, que para nós não parece tão bonito. E assim vai. Então tem muito essa questão também do ponto de vista europeu que ele adota meio que como default, como padrão. You wonder what his name is? Where he came from? If he was really evil at heart. Muitas coisas entram nessa discussão de que essa raça está predestinada ao mal porque ela tem essas aparências e essas características. A gente pode, sei lá, meio que tirar os orcs por causa da estrutura de criação deles, mas se você for pegar os homens, a própria estrutura da Terra-média não permite que eles tenham os mesmos contatos que Gondor teve, que Rohan teve. E o contato mais perto que eles tinham era realmente Morgoth. Era uma relação até de proximidade física mesmo e de dificuldades do próprio terreno, do próprio ambiente. Era uma questão geográfica mesmo. Isso é colocado em xeque pelo próprio Sam, e uma cena que a gente gosta bastante, que tá no próximo capítulo que a gente vai ler, inclusive, no pós-férias, do Duas Torres. Essa é um clássico. Essa é um clássico. Essa cena é maravilhosa, né, velho? E ela desbanca a demonização do inimigo, que falam que o Tolkien tem também, né? Então, o asiático, o lestense, ele é o inimigo, ele é a pessoa má, não sei o quê. E justamente nesse capítulo, o Sam, ele olha e ele fala, poxa, onde é que ele vivia? Será que onde ele vivia devia ter muita influência do Sauron? Então, que mentiras trouxe esse cara pra cá? Qual mal operou pra causar aquilo? Exato. Quer dizer, é a humanização extrema do semelhante, só que a gente tem culturas totalmente diferentes, cara. Teria sido diferente. Eu tava vendo esses dias um documentário, era de um armistício da Primeira Guerra, da BBC. E eu não lembro qual que era o cara, mas era um soldado alemão contando quando ele matou um francês, sabe? E aí o trauma dele, ele falando que, olha, se não fosse aquele contexto ali, eu teria apertado a sua mão e a gente teria sido melhores amigos. Mas eu não pude fazer isso. E lá no exército a gente tem que ver o inimigo como um animal, né? O cara do outro lado, ele tem que ser um animal. Porque se ele for um humano, eu quebro, né? Eu me lembro que na época nos disseram que o bom soldado mata sem pensar no seu adversário como um ser humano. A partir do momento em que ele vê no outro um semelhante, ele não é mais um bom soldado. Mas eu tinha na minha frente o homem morto, o soldado francês morto. E como eu teria gostado que ele tivesse estendido a sua mão. Eu teria apertado a sua mão e nós teríamos sido os melhores amigos. Porque assim como eu, ele não era nada além de um rapaz pobre que tinha que lutar e tinha que manejar as armas mais cruéis contra um homem que não tinha nada contra ele pessoalmente. Nothing against him personally. E aí essa demonização que o Tolkien
teve contato com isso certamente, né? É traduzida na obra de uma maneira muito bela. Inclusive tem textos lá da época do Book of Lost Tales, do livro dos Contos Perdidos, que lá naquele começo os orcs são associados com os alemães, porque é o Tolkien escrevendo quando ele tá ainda no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, ele convalescendo, ele se curando da febre das trincheiras. Então naquele começo não tem a ver com asiático, com africano, ele começa falando dos alemães, então é bem a ver com o que você falou, realmente. Não, e você tinha falado também sobre a questão dos mongóis, etc. Será que essa visão dele, tipo assim, a imagem que ele cria para ilustrar o mal, né? Ele fala assim, olha, o mal ele precisa de ter um rosto, né? O orc sendo o mais distante possível de Eru, além de toda redenção. Como eu torno isso feio, né, e desagradável, melhor a palavra, como eu torno isso desagradável para o povo que eu quero atingir? Porque qual que é o povo que o Tolkien queria atingir? Ele queria a mitologia europeia, inglesa, né? Ele queria criar uma mitologia inglesa. E diante do contexto mitológico, de toda a história do povo inglês ali, essa foi a maneira que ele utilizou para traduzir essa ideia, né? E eu até cheguei a conversar com o Diego um tempo atrás, que era justamente o orc, ele é o monstro debaixo da cama. Por muito que não seja um mundo paralelo, Tolkien fala, não, esse mundo existiu de fato, a Terra-média é a nossa Terra, só que proto-pré-histórica, né, se eu não me engano é o termo. Pré-tudo, né, antes da Era do Gelo, antes de tudo que você imaginar. Isso, antes de tudo aconteceu a Terra-média, mas é o nosso mundo, né, então, beleza, vamos imaginar. E aí nesse contexto de imaginação, vinha essa ideia do mal, né? Então como que eu vou colocar um escravo da maldade o mais distante possível de Eru e tudo mais, vai traduzir. E aí isso acabou gerando problemas, não tanto por parte dos orcs, mas por parte dos lestenses, quando veio a adaptação. Surgiu a adaptação e demos rostos aos bois, né? E aí a galera começou a ver, e aí, diante do contexto, a gente tá falando ali de 2001 até 2003, problema no Oriente Médio, tensão, né, dos paus, e aí o pessoal ia tentando achar essas alegorias, né? E, será possível que ele está usando? Então, esse foi um grande problema também, que aí entrou no imaginário popular e ficou. You wonder what his name is, where he came from, if he was really evil at heart. Agora, voltando até que a gente tava falando, tem muito essa questão do ponto de vista mesmo, de como se enxergar realmente pra alguém que tem o ponto de vista. As coisas que o Tolkien também fala nas cartas, como é que alguém que tá pensando numa mitologia do noroeste da Europa, como é que ele enxerga o ponto de vista de quem são os inimigos, de quem tá vendo. Então, fala, os inimigos que estão sempre, os invasores sempre vêm de onde? Do leste. Né? Então ele faz essa oposição. Agora, outra coisa que me ocorreu agora, não sei se o Diego concorda comigo, o Diego é um cara que é um quase medievalista, assim, e tal. Acho que as imagens que o Tolkien usa tem muito a ver também com as narrativas medievais sobre povos distantes, né, Diego? Não sei se você acha. Essa coisa de imaginar que no leste distante, nas Índias, nas partes mais longínquas da África, você tem povos tão diferentes, assim, digamos, que tem essa coisa meio monstruosa. Não sei se você acha que tem a ver também. Concordo plenamente. A gente fala, os orcs podem ser os vikings invadindo a Saxônia, quer dizer, os orcs podem ser os tártaros, podem ser os mongóis. As descrições dos bispos medievais falando dos hunos, né, e falando dos Gengis Khan, são a questão dos lábios, da cor da pele, do tamanho, do braço. Tudo isso pode ser também entendido dessa maneira, né? Não necessariamente africanos, mas
asiáticos que seriam... E uma coisa que eu penso, assim, eu acho que eu concordo muito, como eu falei, eu concordo plenamente com a classificação de que é eurocêntrico, porque é intencionalmente eurocêntrico. Quero fazer uma mitologia para a Inglaterra. Quer dizer, ele está pensando nisso, quer dizer, mas o que é importante é que, como o Reinaldo disse, a cor da pele do sujeito, a raça do sujeito, ela é um acidente. Né? A essência do sujeito não está na sua estrutura corporal. Né? A sua essência no sujeito está na sua estrutura espiritual. Quer dizer, a essência do que é bom e do que é mal, do que é superior e do que é inferior, não é uma estrutura materialista, biológica ou tecnocientífica ou de organização sociopolítica. É a relação que a alma do sujeito tem com o fundamento da existência. Isso determina o superior e o inferior, o nobre e o vulgar. Então, da mesma maneira que nos medievalistas eles diziam que a gente tem que fazer, por mais brutal que seja, o estrangeiro, a gente tem que ir lá pregar para os caras, eles também têm que ser... toda essa noção, né, de que é possível, né, aquele monstro que está na minha frente, é possível que ele encontre a luz, porque na alma dele é uma alma que tem sede de Deus, porque ele é igual a mim nesse sentido. Isso é um elemento que está correndo em todos os elementos do Tolkien. Né? Então é uma questão simplesmente acidental o fato dele ser esteticamente mais apegado às questões norte-europeias, inglesas, escandinavas, quer dizer, porque é o que ele gostava de estudar, era aquilo que ele entendia, era aquilo que ele via. Nesse sentido também é um certo provincianismo tolkienista, né? Tolkieniano. Sim, né? sim, com certeza. Nesse sentido também é uma coisa meio provinciana. É a coisa do Hobbit, em certo Exato, é um província. E ele tira barato com isso o tempo inteiro também. Quer dizer, ele também fala, né, que existem outros povos, que existem outras maneiras de entender, mas ele está jogando com o provincianismo dele que ele conhece, que é também uma certa forma, né, de entender essa estrutura. Eu acho assim, que dentro dessa questão, até mesmo os orcs, até escrevi um texto outro dia sobre isso, eu acho que do ponto de vista metafísico, né, entrando aí já assumindo as questões, dá até para defender a redenção dos orcs. Tem texto lá no History of Middle-earth, no Morgoth Ring, né, que o Tolkien especula sobre isso. Tem várias maneiras de como os orcs são criados, tem várias versões. Né? Se você pega a versão que saiu no Silmarillion e algumas que estão ali no Morgoth Ring, ele fala, olha, os orcs eles são ou derivados de homens ou derivados de elfos. Né? É claro que eles não são homens, não são elfos, não nasciam, segundo a minha interpretação, é o Diego falando, não nasciam homenzinhos e elfinhos e eram torturados para virar orcs. Já era uma raça própria, já eram orcs. Engenharia genética, basicamente exato. Engenharia genética. Ali. O que se poderia dizer, Reinaldo, assim, do ponto de vista metafísico, é uma criação de uma nova essência. Quer dizer, você tem ali a essência humana, a essência élfica, a essência nânica, e você criou uma essência órquica. Só que, como os Valar não podiam criar de fato, eles poderiam só subcriar, e nesse sentido, o poder dos Valar é muito superior a qualquer anjo cristão, né? É uma coisa própria do Tolkien, não é uma alegoria, quer dizer, é um negócio próprio que ele criou, que é muito mais próximo dos deuses pagãos, inclusive o demiurgo do Platão. O Morgoth, ele cria uma essência órquica, só que como ele não pode criar, de fato, ele precisa parasitar alguma coisa que já foi criada. Por isso que ele precisa pegar o ato de ser, o que a gente chama de actus essendi, né? Ele vai chamar escolástico, quer dizer, aquilo que garante a existência de alguma coisa, de fato, só Deus pode conceder, que a gente pode aproximar com a chama imperecível. Quer dizer, do Tolkien, somente Eru tinha a chama imperecível, então somente Eru podia criar. Então os Valar podiam subcriar essências, como o Aule criou os anãos, como o Yavanna criou os entes, como o Manwë criou as águias, mas a concessão da existência plena só poderia existir com a permissão de Eru. O Aule pediu, criou, viu que não deu certo, pediu e Eru concedeu. O Manwë e a Yavanna foram lá e pediram, e já concederam. O Morgoth parasitou. Ele criou a essência órquica e parasitou humanos e elfos para a sua grande perversão. Ora, mas se tudo que for criado tem a chama imperecível, ou seja, tem um traço de Eru ali, ou uma concessão de Eru, mesmo os orcs, segundo essa linha, poderiam em algum momento, talvez não pelas forças élficas, talvez não pelas forças humanas, serem redimidos de alguma maneira. Né? Ele até fala no Morgoth Ring, é preciso tratá-los com misericórdia, não pode torturar, eles não são bestas irracionais. Quer dizer,
eu acho que nesse sentido é possível até especular, partindo dessa minha viagem metafísica tolkieniana, né? Quer dizer, que seria possível ter um grupo de orcs que não fossem serviçais de Morgoth, nem de Sauron. Que seriam orcs independentes. Eles continuariam brutais, eles continuariam a sua maneira de amar, a sua maneira de construir, isso ainda seria mais rústica, né? Ainda seria mais brutal do ponto de vista humano. Mas eles não seriam maus, né? Porque eles estariam livres daquela influência. É possível especular sobre isso. Então, até isso, Tolkien dá elementos pra gente pensar, entendeu? É claro que aí você tem toda uma discussão sobre a relação entre espírito e corpo, que é muito diferente da relação que a gente tem no nosso mundo primário, que no mundo da Terra-média tem uma certa diferença, né? A encarnação de demônios, a encarnação... Então você tem um outro processo, mas até isso, metafisicamente, dá pra gente chegar, em termos lógicos, a tentar defender, digamos assim, a redenção dos orcs, entendeu? Então, quer dizer, ele dá elementos pra gente fazer isso. Né? Então não é uma coisa assim, você é mal porque a sua essência biológica é inferior à minha. Né? A sua essa ideia do racismo do tipo nazista, né, e que depois vai se propagar, é anterior ao nazismo e se propaga pós-nazismo, essa concepção de uma superioridade absoluta de raças pela simples existência biológica delas, material, não encontra eco no Tolkien. Não encontra. Esteticamente, as pessoas podem perceber isso. Como o Reinaldo falou, concordo, porque é eurocêntrico, é hobbitocêntrico, é anglicêntrico, quer dizer, é uma perspectiva muito particular, mas ele sabe disso. Quem lê a obra sabe que é um viés, né? Sabe que ele está tirando barato, que isso não é o importante, que isso não é o que define o bem e o mal, isso não é o que define a hierarquia. Aí outro dia eu vi um artigo do cara falando, mas se isso não tivesse subentendido na obra, o cara até escreve tentando livrar a cara do Tolkien. O Tolkien era um sujeito simpático para a época dele, ele criticou isso, realmente, porque quem estuda a vida do Tolkien vai saber que ele não era nem um pouco racista, né? Mas isso pode se traduzir inconscientemente, pode se traduzir involuntariamente nas suas obras. Por isso que os nazistas gostavam do Senhor dos Anéis, por isso que os supremacistas gostavam do Senhor dos Anéis. Olha, honra e sacrifício cristão e medieval, né? E o Hitler adorava os cavaleiros teutônicos, porque quem civilizou o norte da Alemanha não foi Roma, foram os cavaleiros teutônicos, né? Quer dizer, foi cristão que colonizou aquele negócio assim, do ponto de vista civilizatório. Então o Hitler adorava os cavaleiros teutônicos e fez a cruz de ferro para os seus oficiais. Ora, quer dizer que o cristianismo é compatível com o nazismo? Pelo amor de Deus. A suástica oriental, né, dos budistas, dos hindus, também. Então quer dizer que o budismo hindu também era compatível com o nazismo? Quer dizer, não é porque os caras se apropriam e torcem um aspecto que eles consideram interessante daquilo que significa uma consonância absoluta entre os termos. Pelo contrário, a aproximação dessa questão da beleza mais europeia, do norte europeu, no Tolkien, e a narração de raça ariana do nazismo é puramente acidental. Se você chegar perto, isso se dissolve que nem fumaça. You wonder what his name is, where he came from, if he was really evil at heart. E esse argumento de se a pessoa gosta é porque ela se identifica com os ideais é um pouco difícil, principalmente no caso do Tolkien, porque é amplo demais, né? Você tem desde de hippie até galera do black metal, até uma história que todo mundo se identificaria, e o Tolkien seria tudo de ruim, tudo de bom que existe no mundo, porque as pessoas gostam ou não gostam de Tolkien e tem outros gostos também. É um negócio meio louco essa abordagem. Acadêmicos, né? A gente tem aqui, acadêmicos, padre, sei lá, mães, avós, todo mundo gosta assim, né? Todo mundo. Mas uma gama muito variada de pessoas gosta disso daí. Pô, você vai porque sua mãe gosta de ler Senhor dos Anéis, quer dizer que só pode ser, sabe? Isso é coisa de mãe. Não, nossa, Senhor dos Anéis é coisa de mãe. A gente sempre brincou aqui com... A gente já falou essa piada do Torres nazista, mas que é uma piada que é um absurdo, mas pro mundo de hoje ela, sei lá, alguém pode usar esse argumento. Quase valendo.
explicando a piada, que a gente sempre falou que o Torres... A gente brincava disso. Isso é um absurdo, tá? Não brinquem com isso. Mas a gente falava que o Torres era nazista, que o Torres apoia a gravidez e o Hitler nasceu de uma gravidez. Eu acho essa lógica perfeita. Eu acho que faz muito sentido, inclusive. É a essência de todos os argumentos da internet, né? Exatamente. Mas a gente brincava com isso pré-Twitter, tá? Então, isso. É uma crítica, né? No fim das contas. É uma crítica. A mim, né? No caso, tentando me pintar errado. Esse papo do Diego até me lembrou da carta do Tolkien que eu descobri nas pesquisas para esse episódio de hoje, que é a carta de quando ele foi questionado se ele tinha ou não descendência ariana. Ah, sim, pra publicação do Hobbit na Alemanha antes da guerra, né? E ele faz aquela coisa de falar, infelizmente eu não tenho sangue judeu, mas se eu tivesse seria um grande orgulho. Inclusive, esse negócio de falar que ariano é só porque vocês estão usando a palavra errada. Exato. Ariano quer dizer os grupos indo-europeus da Índia e da Pérsia. Então eu também não tenho nem sangue indiano nem persa, mas não seria problema também se eu tivesse. Então, chamam os caras de ignorantes, basicamente. É que essa carta não foi enviada. Isso, né? Os editores ficaram com medo. Mas mostrava o que ele pensava, de qualquer maneira. É um dos melhores fuck-offs, né? Com classe que o cara soltou pros caras. Agora, uma coisa interessante de pegar aí que o Diego tava falando, que isso aí até é um alívio pro Baessa, né? Porque o Baessa, ele nós já vamos fazer 2 anos de podcast. Tem 2 anos que ele enche o nosso saco falando de orc redimido, né? Mas pronto, resolveu. Agradeceu, Diego. Não, mas você tá certo pelo não mútil. Porque, por exemplo, sério, seguindo uma onda interpretativa, né? A mitologia do Tolkien permite a gente pensar que, uma vez livres das correntes de Sauron, por exemplo, talvez 1 ou 2 em 2 milhões, não sei, mas tipo assim, tivesse alguém que se libertasse, tentasse se recuperar, não sei. Aí é Tolkien que escrevesse isso, né? Infelizmente não nos deu. Mas assim, daria, entendeu? A metafísica. Pela humanização do outro, pela metafísica e a humanização do outro. Assim, o orc, ele tem uma origem que vem de Eru, sabe? E por que Eru iria abandonar o orc, a desgraça e a tormenta, assim, além do livre-arbítrio dele, né? Que na mão de Sauron, na mão de Morgoth, eles não têm livre-arbítrio. Mas e se tivesse? Aliás, tem um comentário, o Diego deve conhecer também, não sei se vocês conhecem, o famoso livro que a gente espera trazer logo pro Brasil em algum momento, do Tom Shippey, o The Road to Middle-earth. Ele faz um comentário muito interessante sobre aquela cena acho que já é no Retorno do Rei. Que os orcs lá da torre acham o Frodo lá desmaiado, né? Depois de levar a picada da Laracna. E o Sam vai atrás, o Shagrat e o Gorbag. E o Sam vai atrás ouvindo a conversa. E os orcs criticam, porque eles acham que tinha dois guerreiros élficos, ou um guerreiro élfico e um pequeno, sei lá, enfim, juntos, e que a Laracna pegou só aquele, né? E eles criticam, não, deixou ele aqui largado e fugiu. É típico truque élfico. Tipo, é os orcs criticando supostamente um elfo por ter abandonado um companheiro. É muito louco isso, quer dizer, mesmo eles tinham algum tipo de senso de moralidade, no sentido de que a gente não vai abandonar não se deve abandonar um companheiro, mesmo que na prática eles não façam a mesma coisa. É o código da máfia. Exato. Então essa sementinha do que é o certo e o que é o errado, ainda tava neles de alguma maneira. É muito doido. É uma coisa interessante, assim, o Reinaldo falou desse livro, e é um livro que eu recomendo vivamente. Assim, o Tom Shippey é o maior tolkienista vivo, na minha opinião. Eu sei com certeza. Com o Renato. Com certeza. E ele é um cara muito bacana. Ele inclusive trabalhou nos Estados Unidos, numa universidade jesuíta e tal. Quer dizer, é uma figura, assim, né? E escreveu um livro depois do Road to Middle-earth, que é o The Author of Century, justamente tentando entrar um pouco nessas discussões filosóficas, metafísicas e tal. E nesse livro que o Reinaldo citou, The Road to Middle-earth, ele tem uma discussão que é muito interessante. Ele fala assim, o Tolkien ele tinha uma afinidade com o autor do Beowulf, o poema anglo-saxão, né, do século VIII, que tem lá o manuscrito do ano 1000 e tal, que conta a história do Beowulf indo, né, de uma determinada terra para outra para ajudar um povo diferente do dele.
E toda a discussão que o Tolkien faz sobre esse livro é justamente o olhar de um cristão para o povo pagão, para um povo que era bruto, que eram os vikings, né? Quer dizer, provavelmente era um saxão, olhando para aquele povo que invadiu, estuprou, matou, dissolveu a sua vida, a sua família, né? Que se estabeleceu e que foi um conquistador, e que agora estava sendo no processo de cristianização. E ele olha para aquele povo com um olhar generoso, caridoso, no sentido de que também há coisas boas neles, também há o pecado, e todo mundo, inclusive, né, e principalmente cristãos, gostam de cometer muitos, mas há também virtudes, né? Também há, de alguma forma, a presença, né, da sustentação de Deus ali naquela criatura racional. E aí o Shipper, nesse livro, comenta, o Tolkien ele tinha uma identificação com o autor do Beowulf, né? O Shipper até chega a comentar que eles sentiam que ele tinha uma mesma afinidade tanto de propósito quanto de técnica. Ou seja, eles tinham um propósito de fazer essa discussão da universalidade e ser um descobridor de outros povos, de povos pagãos, de povos imaginários, ou do outro, né? Do outro. Se fala tanto hoje o outro, né? Quer dizer, o Tolkien ele tinha esse olhar do outro, que é algo que é inerente a uma determinada tendência do cristianismo, que vem sempre, né, no decorrer dos séculos, se renovando. E nesse sentido, eu acho que a principal questão de entender esse outro é também perceber que eu não abandono a minha identidade por acolher o outro. Então, uma crítica que se faz do decolonialismo é que a ideia de universalidade é uma ideia particular do Ocidente. Quer dizer, a ideia de universal. Quer dizer, o povo ocidental entendia, principalmente no século XIX, voltando ali no contexto do imperialismo inglês, como a gente pode levar ciência, arma, pólvora, penicilina, né, energia elétrica, e a gente sabe que isso é assim e funciona para todo mundo. Também eu posso levar o meu direito, também eu posso levar a minha economia, também eu posso levar a minha ética. Só que e a minha religião, porque na época estava atrelado o cristianismo, né, no imperialismo inglês, o protestante anglicano. Então, eu posso levar isso tudo. Então, eu levo o pacote todo. O que a discussão que se faz, e é muito forte, essa é uma discussão muito forte, também já no século XIX, principalmente da Igreja Católica em relação aos imperialismos alemães, o alemão, o francês, o inglês, era a ideia de também entender que esse universalismo não é um universalismo ideal racionalista, não é um idealismo de um homem fora do seu contexto, mas é encarnado na sua cultura. Isso já no século XIX, hein, pessoal? Isso aí já é uma discussão que o Chesterton fez, que o Christopher Dawson, que é um intelectual inglês que o Tolkien cita literalmente, que está fazendo uma discussão dele sobre religião e progresso, que é um livro muito importante também. Quer dizer, eu preciso ver o contexto cultural daquele outro. Então eu não posso pasteurizar aquele cara, descaracterizar a cultura daquele cara, para poder enfiar. Da mesma maneira que eu enfio remédio nele com injeção, eu não posso enfiar uma cultura na cabeça dele. Eu preciso fazer com que ele descubra elementos comuns do que eu estou apresentando para a gente poder construir alguma coisa junto. Veja, isso é uma discussão que começa no começo do cristianismo e é uma tendência que vai se espalhar durante toda a cristandade. A gente vai pensar que no Brasil, o Anchieta, o José de Anchieta fazendo gramática tupi, né? Lá no México, os franciscanos construindo 2 universidades no século XVI para entender a cultura azteca e absorver o que os caras estavam dizendo. Né? Quer dizer, você tem toda uma preocupação de organização, que é isso que eu falo, que isso, claro que um decolonialista vai dizer que isso é uma colonização do imaginário, que isso é uma coisa ruim, eticamente. Mas para os caras que estão produzindo isso era uma forma de respeitar a cultura concreta daquele sujeito. Né? Então, a preocupação que o Tolkien tinha ao descrever os povos e ao descrever a sua pluralidade racial, mesmo, né, elfos, anãos, homens, era também entender como as culturas podem ter manifestações diferentes, mas ao mesmo tempo você tem um elo comum, que é justamente isso que o Reinaldo falava. Quer dizer, até orc sabe que um covarde, bicho homem não abandona o companheiro na hora do aperto. Quer dizer, até isso. Quer dizer, então, quer dizer, se você tem um elemento universal, mas que não solapa a identidade cultural daquele sujeito e toda a diversidade cultural do Tolkien, inclusive dos orcs,
né, mostra que é possível fazer essa reflexão literariamente, de maneira bonita. E olha que bonito isso que você falou, porque ele já rima com o nosso último episódio que a gente produziu. A gente chamou o Padre Cássio para vir falar aqui sobre o mito do Papai Noel, né? A gente tá falando ali de primórdios do Império Romano, cristãos, os primeiros cristãos e etc. Os primeiros cristãos, eles sobreviveram basicamente tentando enxergar essa universalidade da crença deles, né, de que Cristo veio, Cristo ressuscitou, etc, etc, nossa tradição, vamos tentar aqui escondido, praticar a nossa fé, professar a nossa fé, mas eles iam vendo elementos culturais romanos e eles iam atribuindo aquilo ali e vendo, mas existe uma verdade de fé ali que ele não entende, porque o romano ele é politeísta e ele está considerando a cultura dele, mas conversa comigo também, né? Então ali naquele episódio a gente falava muito sobre o Natal e as festas de fim de ano, que os romanos eles faziam a festa de Saturno, né? E era o culto ao imperador. Eu falei assim, mas se eu dou presente pro imperador, que dirá pro rei dos reis e tudo mais. Então dá pra gente fazer essa festa pro imperador, pro nosso rei de fato, né? E assim ia assimilando. E toda elementos culturais não exclusivos a Papai Noel, isso é a história da humanidade toda, né? Começam num ponto e eles vão se adaptando e muitas vezes misturando essa universalidade viram outras coisas, né? E povos, aquilo que eu gosto muito de falar, povos distintos conversando uma mesma coisa, quase que um imaginário coletivo, né? Aliás, em nome da clareza, deixa eu só fazer uma pequeníssima correção que o Diego falou sobre Beowulf. Na verdade, ele falou de vikings e tal. Em tese, na verdade, a história do Beowulf se passa na Dinamarca e no sul da Suécia, alguns séculos antes dos próprios anglo-saxões irem para Inglaterra. Então, em tese, seriam os ancestrais comuns tanto dos anglo-saxões quanto dos vikings mais tardios, tal, né? Seria meio que uma era heróica ali, só pra situar, mas é bobaginha, só pra... Obrigado, Reinaldo. Eu acho que essa precisão é importante. Por quê? Porque como o Tolkien tá colocando, quer dizer, ele cita muito sutilmente no poema personagens dos Eddas, né? Dos Eddas escandinavos. Então, Sigurd, o matador de dragões. Ele chega a falar dos deuses antigos e seus ídolos e tal. Então ele faz uma referência explícita aos o que seria, né? Porque a palavra viking também dá um problemão. Acho que foi bom o Reinaldo fazer esse disclaimer, assim, quer dizer, viking era muito mais uma atividade, né, dos povos escandinavos. Exato, não é uma raça, exato, é uma atividade. É pirata, dá pra traduzir como pirata, isso, na verdade. Né? No sentido porque o viking é sempre mais impactante, você sempre acha mas fazendo rigor histórico, eram os povos escandinavos, que hoje a gente chama de Escandinávia, né? Quer dizer, ali a região da Suécia, Dinamarca, se passa naquela região, né? O texto do Beowulf, e o autor do Beowulf, embora ele escreva em anglo-saxão, né? Ele escreva na Inglaterra já no período que ele escreve, né? Quer dizer, o período que é dito que ele escreve, já houve alguns primeiros saques, né? Quer dizer, o manuscrito que a gente tem é do ano 1000, né, mais ou menos ali. Então, quer dizer, já teria sido por volta do século VIII, quer dizer, 700 e pouco, então já teria tido alguns tipos de saques ou alguns tipos de elementos ali que poderiam fazer algum tipo de referência. Mas, sendo muito estritamente, tá certo, ainda não tem ainda uma distinção tão aberta, né? Seria como se ele estivesse falando do período equivalente à Guerra de Troia para os gregos, só que no contexto germânico escandinavo, mas uma época mítica para trás, assim. O primeiro ataque viking na Inglaterra, se não me engano, é de 786 ou 785 em Lindisfarne, que é no norte e tal, mas a data é mais ou menos essa. O que é importante que eu queria destacar é que o que o Tolkien diz é que o autor do Beowulf ele está olhando para essa matriz germânico-escandinava, né, que é diferente da matriz inicial, né, anglo-saxã, que vem ali logo eles ocupam, né, no século VI, 500 e pouco, tal, e que já tem uma nova matriz, né, que já tem novas pessoas chegando.
né, que seriam os escandinavos ali, e aí você tem essas pessoas, e aí seria a correspondência aos Eddas. É esse povo que fala ali da Escandinávia antiga e tal, né? E que a partir dali você tem já de fato esse encontro de um povo germânico primeiro, que seriam os saxões, e já essas ocupações escandinavas começando, e já algumas gerações ali presentes, né? Mais ou menos isso, mais ou menos na segunda metade do século VIII, né? Seria essa aí. You wonder what his name is? Where he came from? If he was really evil at heart. Tem um ponto que a gente pincelou ele algumas vezes aqui na nossa conversa, e é interessante a gente debater porque ele é muito utilizado como argumento, né, como espantalho para a gente voltar na acusação e Tolkien era racista e tal, que até o Diego já citou, que é aquela distinção de bem e mal que muitas vezes ela é abominada, né? Então, por exemplo, o mal, ele é sempre relativo ao negro, ao escuro. O bem, ele é sempre o branco, o luminoso e etc. E a gente vê que essa é uma acusação um tanto quanto rasa. Você lê um pouco rasa, né? Muito a história rasa. Muito rasa. Porque, assim, não tem essa distinção. Para começo de conversa, porque o negro, o escuro e o luminoso, o branco, é a distinção de luz e trevas, que é a nossa... o ser humano como um animal diurno, né? Tem esse medo do escuro, essa valorização da luz e tudo mais. Então, aí, diante disso, eu queria que vocês comentassem sobre esse tema para jogar uma luz, né? Já usando o termo, sem trocadilho, na cabeça das pessoas. Pois é, você meio que já disse tudo, eu acho. É muito simples. Tipo, crianças têm medo do escuro desde quando nascem, né, cara? Basta você deixar um nenê sozinho no escuro que ele vai chorar e querer companhia ali e tal. Então, simbolismo solar como divindade, né? Você tem em tudo quanto é cultura. Tem culturas da África, em culturas aqui da América Central e do México, como os próprios astecas, enfim. Então, é realmente a pessoa que puxa pra esse lado é que faltou pensar 5 segundos antes de abrir a boca. Simplesmente. Muito que elaborar. É a mesma coisa do Guerra das Estrelas, né? O lado negro da força é racista. Isso. Pois é. Porque não é cor da pele, né? Não é cor da pele. É você tirar uma coisa sem a qual não existe nenhuma forma de vida, que é a luz, né? Tenta fazer uma biosfera sem luz pra você ver o que acontece, né? Não tem como. Tem uma questão que eu até tava falando com o Diego antes da gente gravar, que também ela tá relacionada com a cadeia do ser, né? A grande cadeia do ser, que é uma ideia que usam para atacar, que a gente de certa maneira já falou sobre aqui, que ela, por exemplo, ela está relacionada com os elfos, ela está relacionada com os homens altos, homens médios, homens menores, né? Que o Tolkien faz essa descrição na obra. A grande cadeia do ser, ela diz basicamente que quanto mais perto do divino, mais espírito e menos matéria, né? E aí você decai em graça quanto mais matéria você produz. Você é do mundo, você passa, você é carne, né? E aí esse conceito, ele é utilizado para atacar o Tolkien no sentido de então você está dizendo que então tem seres que por nascimento, por sangue, são melhores do que outros. E tem uma interpretação que eu estava vendo que ela é a interpretação arquetípica, que muitas vezes a pessoa virada no materialismo, né, e vamos só alegoria e paralelo com o mundo real, mas essa interpretação arquetípica é em que sentido? De que
o Tolkien, sem querer querendo, né? Ele está ensinando a gente um conceito de que quanto mais você escuta a voz do alto, né, Eru e até certo ponto também os Valar, que são semideuses, etc., ali, né, que estão sob a jurisdição de Eru, quanto mais você escuta essa voz do alto e você obedece, mais nobre você é. Isso é evidente até com os elfos, né? Os mais rebeldes são os que causam mais problema. Então, a ideia que ele passa, ela não tá presa a um povo. Os Haradrim são desse jeito, estão presos. Não, mas você, leitor, se você parar um pouco, você consegue ver a si mesmo e a sua relação com o mundo, com o espiritual, com o divino, etc., nessa distinção. Como que você alcança virtude? Como que você se eleva em nobreza? Então, eu acho que esses elementos que você citou tão presentes e influenciam, sim, os retratos, mas ao mesmo tempo, a hora que você olha no detalhe das obras, tem algumas coisas que bagunçam um pouco esse quadro, a coisa fica um pouco menos esquemática do que escrever simplesmente desse jeito. Por exemplo, isso a gente vê bem nos textos mais tardios do History of Middle-earth, no History 10, por exemplo, Morgoth's Ring, mas também no próprio Silmarillion, como está publicado, tem essa importância também da fisicalidade, da carne, né? Os elfos e os humanos, e os hobbits, anãos, enfim, eles têm uma dignidade especial justamente por eles serem esse casamento entre o Fëa, né, o espírito, e o Roa, que é a carne, e que é uma visão bem lá, você pega lá do começo do cristianismo. No começo do cristianismo se falava muito pouco, na verdade, em vou morrer e vou pro céu, vou ficar com Deus. O que importava era a ressurreição da carne, né? Então essa união indissolúvel, indissociável entre espírito e matéria, que faz o ser humano completo, que é importante, isso ainda tá no credo das religiões cristãs até hoje, a maioria delas pelo menos, né? E o Tolkien ele repete muito isso na discussão. Tem um famoso texto lá, que quem não conhece precisa conhecer, eu espero poder trazer isso traduzido bonitinho no formato de livro em breve, o diálogo do Finrod e da Andref, né, que é o Finrod, o elfo, e a Andref, que é uma sábia humana, e o Finrod fala justamente, essa separação entre carne e espírito, ela é antinatural. Ela não faz parte do plano de Ilúvatar original. O certo é as coisas ficarem juntas. E, de novo, a hora que toda essa coisa do deleite que os Valar têm em relação ao mundo físico, aos animais, às plantas, às rochas, aos metais, né? Então, eu não sei se dá pra gente descrever desse jeito tão simplificado mesmo. Não sei se o Diego concorda. Concordo. Eu acho que é importante aqui, Guilherme, a questão da natureza de cada ente na grande cadeia do ser. A natureza do homem não é ser um anjo com carne, é ser um homem. E ser um homem significa ter carne e espírito. Então, um homem sem o corpo está mais longe de Deus do que um homem com um corpo. Porque um homem sem um corpo é uma alma penada. Não é um homem. Né? Quer dizer, então, ele não está sendo plenamente aquilo que ele é. Né? Que é um homem com um corpo. Claro que essa questão da aproximação da matéria ser um sinal do distanciamento de Deus tem a ver com a ideia de que Deus é um espírito, né? No Evangelho de João se fala que Deus é espírito. Porém, a matéria é criação de Deus. Então você tem um elemento da dignidade da própria criação, né? A matéria não é má, como a gente pode pensar em termos gnósticos, né? Quer dizer, não é uma prisão que a gente não está preso, né, na matéria, a gente tem que se libertar, né? E isso entra também em toda a questão do que eu falava da corporificação, da encarnação dos seres humanos em determinadas culturas, cores de pele, né, maneiras de viver, estéticas e tal, que é o elemento da diversidade bonita da criação.
Aliás, teve Zé Mané por aí acusando o Tolkien de gnóstico, essa pessoa claramente bebeu, cheirou, sei lá o que aconteceu. Não sei nem quem foi o Zé Mané, não quero saber. Isso é uma luta isso é uma luta antiga, Renato. Mas... Não, vira e mexe a gente zoa com esse negócio, que tem gente que chega falando assim, mas caraca, lógico que o cara era agnóstico, olha o herói que o cara escolheu pra história. O moleque não vai pra uma missa. Eles não celebram uma missa, não faz nada. O que é isso, mano? Ninguém comunga, né? Que absurdo, né? Como assim, mano? O cara é filho mora com um tio. Cadê os pais desse cara? Mãe e pai? Existem órfãos, né? Bem, só falar dessa coisa da matéria, né? Quer dizer, eu acho que isso é importante porque o Tolkien, ele inclusive valoriza muito os elementos materiais e sensoriais, estéticos, a comida, a música, quer dizer, elementos que são muito próximos daquilo que é o corpo, né? Como uma estrutura muito importante, ele dá muita dignidade para isso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que fala-se tanto da gordofobia hoje em dia também, quer dizer, o Tolkien é um dos primeiros caras que vai contra a gordofobia, né? Os heróis são gordos, quer dizer, você tem uma coisa assim, um elemento também importante, né? Quer dizer, comer bem, ter barriga, quer dizer, isso não é um problema em si, não é mas é um sinal, quer dizer, isso não pode ficar preso a isso, como também o próprio qualquer coisa que o homem faz em demasia é um descamba no vício. Mas isso não é em si um problema. Quer dizer, ler muito, ou ser mais magro, mais alto, mais gordo, mais baixo, isso não é um problema. Porque a materialidade ela é celebrada. É claro que aí você tem um elemento, Guilherme, nessa discussão que a gente está fazendo, da grande cadeia do ser, que obviamente, então, os Valar, eles têm também um elemento espiritual, e obviamente que existe uma dignidade no espírito, né? Também sobre o controle do corpo. Por exemplo, os elfos nessa cadeia do ser são superiores aos homens no sentido de que eles são imortais, eles têm uma estrutura física mais resistente do que a dos homens, porque eles têm espíritos, né, mais longevos, espíritos mais fortes, eles não caem em tantas magias, eles não caem em tantas seduções, eles não são tão suscetíveis a outros seres como os homens são. Então, nesse sentido, eles são superiores, porque eles estão mais próximos dessa cadeia do ser. Mas isso não significa que os outros sejam indignos, porque eles são mais corporais, né? Até os hobbits também têm a sua dignidade, porque a estrutura da criação é uma estrutura destinada para ele ser daquele jeito que ele é, né? Quer dizer, ele é daquele jeito, então ele precisa ser plenamente daquele jeito. E, obviamente, então, você tem toda a discussão do diálogo que o Reinaldo falava, da ideia de ressurreição, da ideia do que vai acontecer com os homens. Quer dizer, se a separação entre Fëa e Roa não é natural, ou há uma dissonância aí, quando Eru finalmente voltar às coisas como deveriam ser, haverá uma recomposição entre o Fëa e o Roa. Quer dizer, haverá de algum jeito, pela própria mitologia, né? Quer dizer, algum tipo de lógica, se as coisas vão voltar ao normal, é preciso então uma recuperação do corpo, né? Para que isso possa, de alguma forma, que ninguém sabe como, ser estabilizado como um elemento correto dentro da metafísica. Então, nesse sentido, a grande cadeia do ser, ela não necessariamente despreza a matéria, mas ela coloca a matéria dentro, né, de uma harmonia espiritual. You wonder what his name is? Where he came from? If he was really evil at heart. Eu falaria uma última coisa que eu tava pensando agora há pouquinho também. Voltando pro assunto da série de TV. Só que acho que deve ainda estar na cabeça das pessoas. Que é o seguinte. Eu acho que em vez das pessoas reagirem, então, de maneira enfim, raivosa em relação a um elenco mais diverso, eu acho que o bacana vai ser
pegar as sementes que o próprio Tolkien deixou nos textos e usar a famosa aplicabilidade que ele defendia tanto, justamente para mostrar esse outro lado, né? A gente, de outras etnias, de outras culturas dentro da Terra-média, dentro do mundo de Arda. Então a gente sabe que lá no Silmarillion, teve Lestenses que traíram os elfos, mas teve os que morreram lutando pra defender os elfos e que era pra ter sido traidores, mas se mantiveram fiéis. A gente vai lá na Segunda Era, nos Contos Inacabados, e vê que a resistência aos Númenóreanos era porque os Númenóreanos estavam desmatando as florestas onde os caras viviam, e não porque os caras eram intrinsecamente maus. Aí chega no Senhor dos Anéis, a primeira coisa quase que o Aragorn faz como rei Elessar é criar uma reserva indígena, pro Han-Burihan e o povo dele ali do lado de Minas Tirith. Então, nada melhor do que você... Tudo bem, vamos ter vilões de todas as etnias e podemos ter heróis de todas as etnias sem que isso viole, né, a integridade, não sei o que, da obra do Tolkien, pelo amor de Deus. Acho que é importante ter isso na cabeça. Eu concordo plenamente. Eu acho que uma questão um exercício interessante da gente fazer é fazer a distinção entre o que é essencial e o que é acidental. Eu acho que essa é uma questão. A questão da cor da pele, a questão se é homem ou mulher, eu acho que essas questões são questões acidentais. Eu acho que se você tem, do meu ponto de vista, uma preocupação com a coerência da metafísica dentro da obra, que de alguma forma tem analogicamente elementos ligados a questões historicamente europeias e católicas e inglesas e tudo aquilo que o Tolkien viveu, eu acho que isso não é um problema. Eu gosto muito, por exemplo, da personagem da Arwen, como foi feita nos filmes. Eu acho que não ofendeu tanto, eu acho que faz sentido, quer dizer, não me ofende a personagem trocar a Arwen pelo Glorfindel. Quer dizer, isso não é uma coisa que me incomoda. Mas, por outro lado, eu acho que também forçar demais, aí a questão de qual é a minha preocupação? É porque tem que ser bem feito. E ser bem feito, quando você vai mexer no Tolkien, exato, é muito difícil, porque já é lá em cima, entendeu? Quer dizer, o tom já a coerência já tá lá em cima. Se você for querer mexer, você tem que ser muito bom para mexer, para poder ficar uma coisa adequada. Eu, por exemplo, a Tauriel, eu já não acho que ficou tão legal. Quer dizer, então, acho que toda essa parte, né, do Hobbit foi uma coisa complicada. Mas, então, eu acho que tem que ser bem feito. Sendo bem feito e separando, bem feito no sentido literário, né, coerente com o legendário, coerente com a metafísica, principalmente a Segunda Era, principalmente no Númenor. Quer dizer, os caras estão entrando num ponto em que essas questões metafísicas vão se tornar muito mais sensíveis. Então tudo vai ser muito mais delicado ali, né? Porque é tudo muito mais épico, tudo muito mais tudo muito mais espiritual. Quer dizer, então você entrar nesse meandro, a minha preocupação maior é esse, entendeu? Virar uma coisa de ação sem aprofundamento nessas questões, que pode virar um Game of Thrones reeditado, porque vai ser uma coisa mais tenebrosa, então vamos fazer algumas coisas escabrosas ali do Sauron, e vamos fazer, né, matança e enfim. É o que eu sempre digo, a Tauriel e o Kiri não ficou ruim porque é uma elfa se apaixonando por um anão. Ficou ruim porque os diálogos são muito mal escritos, são muito toscas, tipo, você cai do texto do Tolkien pra aquele, né, você faz, eu me sentir vivo. Pelo amor de Deus, é só por isso que é ruim. E isso logo depois de falar que ela podia procurar faca na calça dele, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tipo assim, aconteceu. É bom alertar, porque o que afetou o Hobbit ainda pode afetar a série da Amazon, e é um perigo real, que é o quê? É business, é a grande corporação entrando no negócio e fala assim, não, o povo gosta disso daqui, então eu vou colocar mais daí. Se vira, você tem 3 dias para escrever um roteiro que inclua esse personagem, que é o problema da Tauri, entendeu? Caramba, eu não tenho tempo de fazer ela encaixar bem, e aí isso implica numa história ruim. Isso é um pouco menos nesse caso, porque querendo ou não, a produção da série
do Senhor dos Anéis está sendo contínua já há algum tempo e sem grandes baques. Não é tipo mas é muito o dinheiro. Hobbit que... Tipo, sei lá, a gente não faz a mais vaga ideia do que tá acontecendo. É uma caixa preta. Exato. Esse é o então, problema. sei lá. Exato. Pode sair qualquer coisa daquilo lá. Literalmente qualquer coisa. Nada me surpreenderia de sair daquele negócio lá. Porque tá tudo muito fechado. O que a gente sabia do Hobbit era um filme e era um diretor. Aí virou 2 filmes, o mesmo diretor. Aí virou 3 filmes, mudou o diretor. Isso. Então, pelo menos até o momento, né? Se isso tá acontecendo por baixo dos panos. A gente não tem essa noção igual tinha no Hobbit. Então, pelo menos nesse ponto, eu tenho esperança de ser mais contínuo, né? Fazer mais sentido. Tipo assim, mesmo se a gente analisa, qual que é o nosso exemplo mais recente de bagunça da organização da empresa prejudicando a história? Star Wars, a última trilogia. Os caras não planejaram tudo, né? Então aí ficou uma coisa meio esquizofrênica, ideias legais que não se comunicam entre si, viram uma bagunça mal feita. E assim, não deixaram de ganhar bilhões de o primeiro Star Wars pagou praticamente a compra do que a Disney fez. Então, ainda que seja, tipo assim, não implique numa perda gigantesca para a Amazon, assim como não foi para a Disney, etc., tem o risco de você causar danos. Vai causar? Não tenho a mínima ideia. Ninguém Esperamos que não. Algum dia a gente descobre. Agora a gente não sabe, é igual o Renato falou, a gente não sabe bolhufas desse projeto. Verdade. Eu só sei de uma coisa: a gente ainda não foi convidado para ser figurante. Quer dizer que a gente não é tão feio assim, né? Porque eles queriam os caras. Isso é verdade, né? Chamando os caras feios. Pelo menos isso aí escapamos dessa, pelo menos. Deve ter figurante bonito também. Aí a gente cabe. Aí que não iam chamar mesmo. Então, ele quer acabar com suas chances. Olha, eu tenho uma esperança. Eu tenho uma teoria que eu já falei quando a gente gravou sobre o Game of Thrones, que o niilismo e o ceticismo, eles florescem quando nós estamos em épocas fartas e prósperas. Quando nós estamos em épocas duras e desafiantes, a virtude moral floresce no imaginário. Então é quase como uma estrutura de compensação. Então a gente está passando por esse momento de pandemia tão difícil, tão complicado, com uma série de questões sendo postas aí na nossa civilização, já há muito tempo com uma crise das instituições democráticas, todo aquele projetinho bonito que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, está começando a entrar em colapso aqui nessa segunda década do século XX, né? E a crise da relação do homem com a criação também é muito extremamente importante para o Tolkien. A questão ambiental. Sem desmatamento não teríamos essa pandemia. Exato. Não teríamos essa pandemia se não tivesse desmatamento e tráfico de animais silvestres, inclusive. Então... É fundamental, todas essas questões. E como nós estamos passando por um momento difícil, eu tenho a esperança que voltem às questões da esperança, às questões das virtudes, às questões da confiança, da amizade, do amor, como elementos importantes e vendáveis. Não é à toa que This is the Way. This is the Way. Não é à toa. Não é à toa, entendeu? Não é à toa que o sucesso... O Diego é fãzão, o Diego curte mesmo. Você já está não é à toa que nós estamos agora recuperando, em termos de público, uma narrativa que privilegia cuidado com o outro, honra, esperança, cuidado. Então eu acho que e colocando o que é essencial. Então eu acho que essa é a esperança do Mandalorian, com o seu roteiro e com a sua estética e com as suas propostas, podem influenciar de alguma maneira, eu creio, espero, que a gente tenha aí um cuidado com a série que possa dar uma guinada aí desse ramo mais niilista, sem nenhum tipo de proposta ou afirmação mais explícita. I have spoken. Oremos. E com essa
discussão esperançosa, vamos encerrando então mais um episódio do Tumba do Balim. Primeiro episódio do ano e o último antes das nossas férias. Nós vamos sair de férias, vocês já sabem disso. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Reinaldo e do Diego. Foi uma conversa muito legal. Deu pra aprender, pra absorver muita coisa. Acho que era o que a gente estava em mente quando planejou e começou a conversar com vocês sobre esse especial. Então, de verdade, muito obrigado. Espero receber vocês para outros episódios, outros temas e manter a chama da amizade acesa aí. A gente que agradece. Eu, pelo menos, agradeço muito. Desculpa qualquer coisa aí, que eu sou meio enrolado às vezes, mas valeu. Foi divertido. É isso, foi maravilhoso. A gente ficou aqui só no deleite, só lacrimejando aqui. Foi uma conversa sensacional. Verdade. Foi muito bom. Eu quero agradecer também o convite. É sempre uma honra aí conversar com o Reinaldo. É uma figura que eu tenho uma admiração já há muitos anos. Então é muito legal também participar com vocês. Tumba do Balim, eu tenho uma admiração há poucos anos, mas a admiração é a mesma. É mútuo, é tudo mútuo. É isso aí. Eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho muito legal, muito autêntico, honesto, é por amor mesmo que vocês estão fazendo isso. Então é muito bacana ver que ainda inspira, né? Jovens. Eu não sou tão velho assim, mas vocês são bem mais jovens que eu. Então, é muito legal ver jovens ainda inspirados aí em Tolkien e fazer essas conversas. São muito boas. Obrigado. Isso aí, valeu. Nayanar Kalova Tieliana pra todos. Excelente. E vamos aqui para os nossos recadinhos, olha só. Estamos no último programa. Como é que é? Estamos no primeiro programa do ano. Primeiro programa do ano e último programa de janeiro. Isso, tá. E vamos então para aqui, nossa queridíssima leitura de e-mails, ó. Esse é o primeiro programa do ano. É difícil, velho. Ai, tá bom. Primeiro programa do ano e último de janeiro. Isso.